Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Daniela, sou fisioterapeuta, especialista na área de neuro e também atuo tanto com neuromodulação, com neuroadulto, e idoso e também atuo na área de envelhecimento humano, nessas pesquisas relacionadas a pessoa com deficiência, deficiências múltiplas que acompanham o envelhecimento, porque fiz um mestrado na área de envelhecimento humano. Hoje o tema de estudo é, é a neuroanatomia correlacionada com as áreas em que as disfunções emocionais precisem ser tratadas, né? Então, eu vou trazer algum contexto mais teórico com algumas imagens para a gente poder ir gravando, então. Eu gosto muito desta música, e aí trouxe para vocês também. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim, que é o que nós muitas vezes encontramos nos nossos pacientes, que relatam, né, os seus sintomas. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. É, e vão se transformando. E aí deixei aqui de presente também essa música da Paula Fernandes, aí o link do YouTube para vocês escutarem depois. Ai. Então, a gente sempre combinou de fazer uma pequena revisãozinha sobre a estimulação magnética e a estimulação elétrica, e eu trouxe para vocês essa informação das ondas, né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas que vão permitir que passe-se a parte do crânio, que é uma estrutura óssea muito resistente, para modular o funcionamento dos neurônios, sem que esse paciente tenha percepção física. Então, a aplicação das neuromodulações não invasivas, elas não geralmente não causam dor, podem causar um pequeno desconforto, mas não a dor propriamente dita. E a formação de novas conexões é sempre a intenção para que aquela área que esteja inativa comece a ativar de forma mais é, funcional ou até mesmo ser inibida de forma intencional também. E isso se aplica muito a diferentes quadros, né, motores e não motores, como é o caso da depressão e da ansiedade. Então, a estimulação magnética transcraniana ela consegue alcançar áreas mais profundas, tais como essas que nós vamos estar falando hoje, e a cada sessão, então, é possível, inclusive, ter uma melhora perceptível e uma somatória dessa estimulação. Por isso, requer que a gente faça essa estimulação em dias seguidos, né? A estimulação elétrica da mesma forma, mas a gente, nestas áreas em específicos, mais é a área pré-frontal que a gente vai utilizar a estimulação elétrica também. E aqui, então, três imagens de ossos, né, que a gente vai ter como barreira a ser transpassada pelas ondas eletromagnéticas ou elétricas, né? Então, a formação do campo magnético, eu gostei dessa imagem, e que mostra, então, como que isso de forma, né, circular pode passar e chegar a áreas e áreas é, que circundam aquela determinada região em que a gente deseja, né, estimular. Aqui uma vista superior dessa calota craniana e a localização, então, por exemplo, dessa bobina e essa onda passando, então, crânio, barreiras, né, de meninges e chegando até a área que a gente quer estimular, né? Como aqui na imagem tem o córtex pré-frontal, tem essa área do pré-cúneus e tem essa área do sistema límbico ali mais abaixo. Outra informação que eu trago aqui para vocês, que todos já sabem, mas eu quis fazer questão de trazer de novo,
é a importância dos neurônios e das células da neuroglia ou neuróglia, né? Então, esses neurônios, eles precisam de um estímulo para que ocorra a transmissão sináptica de um para outro. E nós temos que saber muito sobre a anatomia do neurônio, então, essa célula. É, sim, a parte da substância cinzenta é composta dos corpos de neurônios e os dendritos, e a substância branca é composta do axônio enovelado, então, pela bainha de mielina e os botões de terminais, né, sinápticos, então, lá na parte distal desse axônio. E a condução, ela vai se dar de dendrito para o terminal. Então, tem um pequeno espaçozinho entre uma célula e outra, e nessa condução, através, por exemplo, da estimulação é, é, elétrica e da estimulação magnética, se vai promover uma potencialização. Na magnética, o pulso já vai ser feito pela máquina. E na elétrica, então, ela vai melhorar os potenciais para que, na hora da execução das ações que são feitas através das terapias, tenha um limiar de excitabilidade mais apto a conduzir esse estímulo aí através das fibras nervosas. Oi, filha. Tem sushi lá. Lembra? A filha chegando da escola. Filha, veja o que que você encontra lá. Bom, aí a corrente vai passar, vai fazer a estimulação para que então se passe esse estímulo de uma célula a outra, estimulando ou inibindo, né? Aqui mais uma imagem. E aqui, lembrando que cada neurônio faz cerca de 50 mil sinapses. Então, a gente realmente tem uma potencialização muito grande de áreas que poderiam estar inativas de uma forma muito potencializada mesmo, diferente do uso de um medicamento, né? Que faz a oferta, né, desses neurotransmissores na fenda sináptica, mas que às vezes é insuficiente para deflagrar as condições de melhora esperada para aquele paciente. E aí vem toda a neuromodulação como um recurso muito viável e com poucas reações adversas aí para os nossos pacientes. Vamos ter numa outra aula, né, em momento oportuno, a função de cada neurotransmissor, que é o combustível, então, para que ocorra essa estimulação. E aqui eu só trouxe essa imagem que mostra, né, cada uma das vias de neurotransmissão de cada um dos neurotransmissores. Então, aqui, depois vocês podem olhar com calma antes da nossa próxima aula de neurotransmissores, que vai ser daqui um período. Então, de cada um, da dopamina, da acetilcolina, da serotonina, né? Aqui uma imagem mostrando, então, esses corpos de dendritos da substância negra, cinzenta, não substância negra, na substância cinzenta, e na substância branca, então, os axônios dos neurônios. Aí, lembrando também, fazendo essa correlação com a parte da estimulação da TMS, nós temos, em geral, a estimulação baixa, que seria menor do que 1 Hz, e as frequências altas, maior que 5 Hz, para diminuir determinada área, às vezes a gente precisa diminuir, ou quando é numa área que você precisa aumentar a excitabilidade, vai se, vamos dizer, via de regra, utilizar mais de 5 Hz, 5 ou mais de 5, né? E a aplicação desses trens de pulsos magnéticos. O acúmulo dos efeitos, então aqui uma parte então explicativa do que eu falei. E a TDCS, então, que modifica a atividade neuronal espontânea, e ela então não vai induzir os potenciais de ação, mas ela vai deixar é, uma, uma modulação mais suscetível de estimulação
tanto catódica para nessa área em que você precisa ter uma estimulação diminuída na parte do cátodo e uma estimulação anódica que aumenta a excitabilidade da membrana neuronal naquela região, fazendo o disparo espontâneo da célula à medida em que uma terapia é colocada, né, assistidamente, junto com a estimulação de TDCS. Aqui um, um, um uma ilustração, né, mostrando as áreas de córtex motor, as áreas pré-motoras, as áreas do córtex pré-frontal e a estimulação que também pode ser feita a nível de cerebelo, que nós falamos mais na aula passada, e, e falamos o quanto que tem se utilizado como um hub também, mesmo para as funções cognitivas, tá? Lembrando que as áreas são descritas como áreas de Broca, uma divisão como as áreas de Brodmann, né, que tem cada um desses números um nome específico dentro das áreas de Brodmann, e aqui nessa outra imagem mostrando já de formas coloridas diferentes, né, a área pré-frontal, que nós vamos estudar mais hoje, as áreas então límbicas, as áreas de precúneos e o lobo da ínsula também. Então, aqui, por primeiro, nós temos o córtex pré-frontal, né, responsável pelo planejamento e a ordenação desses dos atos que a pessoa vai fazer no seu dia a dia, a adaptação, o ajuste às circunstâncias, a elaboração de estratégias processuais. Então, nós precisamos dessa área muito ativa, que depois da adolescência, inclusive, ela é bem mais desenvolvida, em que esse indivíduo consegue planejar melhor as suas ações e ver a ação mais adequada para determinado movimento e objetivo final. Nós vemos que nos idosos a gente tem uma diminuição importante dessa área, muitas vezes, que levam à dificuldade de elaborar estratégias e uma elaboração mais adequada das funções, então, de comportamento e personalidade. Aí vamos ter as divisões entre região ventromedial, dorso lateral, cingulada e toda essa parte do sistema perceptual, mnemônico e atencional. Então, nessa imagem, a gente tem a área dorsolateral, que é tão famosa aí na hora da aplicação da neuromodulação. Ela é essencial para as funções executivas, incluindo planejamento, tomada de decisões e controle inibitório de ações que seriam mais assim responsivas e talvez até uma supressão de áreas instintivas, né? Então, a dorsolateral, ela consegue fazer essa, essa lapidação das nossas funções. A esquerda, especificamente, então, no processamento linguístico, né? Então, ela está muito associada à produção e à compreensão da fala, ela faz parte das conexões sinápticas da comunicação, né? E a linguagem verbal, os fonoaudiólogos estudam muito essa área, e nós também fazemos, às vezes, estimulações em determinadas áreas e que a gente tem de reações adequadas e otimizadas da fala também. Além disso, ela é uma área rica para tomada de decisão racional, né? Sendo o raciocínio lógico e analítico, né? Então, dentro de uma escolha de opções, eu vou mais pela lógica e não tanto naquela resposta, né, emocional irracional, vamos dizer assim. A regulação emocional, então, emoções positivas como felicidade e otimismo, e aí entra, né, várias questões que é por isso também que essa é uma área de muita escolha para estimulação,
e ela faz uma modulação das respostas emocionais conversando com outras áreas do circuito emocional. Então, através da estimulação destas áreas, outras, por causa que é uma circuitaria, podem também estar estimuladas e através desse grande, né, foco aí de estimulação. Nas psicopatologias, todas as áreas eu tentei buscar com a ajuda da inteligência artificial, que me facilitou bastante, as implicações nas psicopatologias, né? Então, em ansiedade e depressão, a disfunção ou hipoatividade desta área, né? Do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, vai estar correlacionada com ansiedade e depressão e a modulação dela, a regulação dessas vias. Também para pacientes com transtornos de personalidade, né? Então, pode ser uma área muito bem estimulada e ela não atua isoladamente, então ela é crucial para o processamento emocional. Ainda, nós vamos falar dos casos de TDAH, que tem benefícios com a estimulação nesta área, e na esquizofrenia também, que pode ajudar nessa parte do raciocínio lógico e a organização do pensamento. A segunda área, então, que nós vamos falar é a ventromedial. Então, aqui nesse terceiro, tanto na primeira quanto na terceira imagem, tem a localização dela numa vista lateral, a região ventrolateral direita e esquerda, e se for num corte sagital, a gente vai observar toda essa parte, então, em azul claro aqui. Desculpa, não é em azul claro, é em verde água, né? Bom, aí então nós vamos ter nesta região uma área em que a pessoa pode ter muitos comportamentos impulsivos, então será uma região de escolha para diminuir essas descompensações de impulsividade. A outra área é o órbito frontal, que é toda essa grande área como se fosse acima dos olhos. Então, a gente sabe que o pré-frontal ele repousa, né, nessa parte anterior do nosso crânio, repousam sobre as áreas orbitais. Então, por isso que tem esse nome de órbito frontal. Então, essa área, né, mais de base do lobo pré-frontal. Ela vai integrar as informações sobre recompensas e punição. Anomalias geralmente estão presentes em pacientes com TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, inclusive em relação a distúrbios alimentares, onde o controle dessas emoções é prejudicado. E ela tem uma grande importância também no paciente ter vontade de. Às vezes, esses pacientes têm um AVE ou têm uma demência e a partir de uma apatia de interesse em fazer as suas ações, ela é perdida. Então, é uma área de escolha, então, para ser estimulada. A ínsula, né? Essa outra área que nós conversamos na semana passada, que está situada profundamente ao cérebro. Então, se a gente tiver uma pinça e retirar o lobo temporal, ali está o lóbulo da ínsula, parece então uma concha, né? E ela é acessível através dessa separação, então, dos lobos temporais. Ela vai ter uma localização mais profunda nessa região. E ela é responsável tanto pelo planejamento ou coordenação de movimentos também da fala. Vocês sabem que a área de Broca, ela está localizada no lobo frontal, logo acima dela. E os neurônios que fazem conexão entre Wernicke e Broca, eles passam por essa região, né? E as importâncias do circuito do eu, né? Do self, na hora do estudo, então, das condições aí emocionais do indivíduo. Aqui uma imagem também na vista lateral, essa concha aqui em amarelinha que aparece, né? E a empatia e a regulação emocional, ela vai ter um papel crucial, então, nessa percepção das emoções do outro e uma empatia em relação ao outro,
que é comum em alguns tipos de disfunções psiquiátricas, em que o outro, para ele, não muda nada, ele não consegue ter essa empatia. E várias das condições psiquiátricas trazem isso, né? Um pensamento muito nele mesmo, e não porque ele quer ou porque seja uma pessoa ruim, mas porque é uma pessoa que tem incapacidade de fazer esse movimento empático em relação ao outro. Isso vai acontecer muitas vezes, né, a hiperatividade dessa região nos transtornos do estresse pós-traumático. Também esse tema nós já trabalhamos aqui em outras aulas, onde a pessoa tem uma reatividade emocional exacerbada às memórias traumáticas. Então, aquela memória traumática, ela se torna evidente e mesmo que ele esteja em uma outra situação, anos depois, uma resposta de hiperatividade em relação a um trauma, algo que possa ser parecido com aquele trauma, já gera uma resposta de impulsividade. Então, um fato de dar uma inibida nesta área, né? Também aqui, só vou voltar aqui, então a disfunção da ínsula, ela também é muito comum em transtornos de ansiedade, afetando a percepção corporal. Então, quando a pessoa tem dificuldade de saber onde estão as partes do corpo. Eu acho que isso é muito importante para os psicólogos, porque esses tipos de meditações em que o paciente se senta, então agora vai, né? Os grounding, né? Quando esses exercícios de aterramento. Então imagine que o teu pé está localizado sobre uma areia quentinha. Então essa pessoa ela não consegue muitas vezes ter percepção nem da existência do pé na região do pé. Então isso tudo a gente tem que identificar antes de colocar uma terapia sobre, porque alguns desses pacientes têm uma dificuldade dessa imaginação de onde está cada parte do nosso corpo, a parte da autoimagem, que também é outra área que eu amo estudar dentro da neuroanatomia, né? E aí, então, engatei uma primeira aqui, não parei de falar, né, gente? Mas para depois ter tempo da gente conversar. O pré-cúneus, né? Para mim foi uma novidade estudar sobre essa área, né? Instigada aí pela professora Kátia. Ele está localizada na parte medial do lobo parietal, entre o occipital e o frontal, né? Então, o precúneus é uma região de acesso em que tem muita possibilidade de fazer estimulação com a neuromodulação não invasiva e tem uma responsividade de correlação com outras áreas, córtex pré-motor, córtex pré-frontal dorsolateral, lobo da ínsula, né, regiões do lobo visual ali no occipital, parietal, e assim ele vai fazer conexões com várias outras áreas. Qual é a função dele? A autoconsciência, envolvido na reflexão de si mesmo e na consciência do próprio estado mental. A capacidade de ter uma memória espacial, então, as informações espaciais desse indivíduo, né? A integração sensorial, já que ele faz uma conexão com várias outras áreas, e o parietal é o nosso lobo essencialmente perceptual, né? De percepções da sensibilidade. E também é uma área que vai estar agora reduzida, né? A atividade vai estar reduzida no pré-cúneus no caso de pacientes com depressão e transtorno do estresse pós-traumático, né? E isso pode afetar, obviamente, uma regulação emocional. Em quadros de ansiedade, vai ser visto uma hiperatividade dessa área em que o paciente adote, né, posturas de ruminação de fatos que levam ele a não conseguir pensar em outras coisas. Ele fica, então, voltando àquelas situações e não consegue sair do pensamento, então, para uma outra imagem ou um outro raciocínio acerca de um fato. Mas aquele fato, da forma que ele já elaborou, é que fica voltando ali na mente dele.
O hipocampo, eu não coloquei aqui uma imagem especial do pré-cúneo, já já eu já mando para vocês, mas é nessa região, então, mais posterior, então, entre o parietal, né, e a parte occipital e frontal. Aqui está em lilás, aqui em azulzinho. Aqui, então, uma outra área, o hipocampo, totalmente correlacionado com a memória, né? Ela é uma área mais interna, mas a gente sabe da importância dela não só para a memória, mas para toda a parte do sistema límbico, esse sistema emocional, que ele ajuda a processar as emoções, influenciando nessas memórias emocionais, e está envolvido também com o fato de como o indivíduo reage às situações do futuro. Então, com base numa análise, né, as memórias já percebidas, também essa projeção sobre o futuro. E as pessoas com ansiedade tendem a ter uma primeira reação mais negativa em relação ao futuro, né? Então, está aí um bom local a ser estimulado. Eu trouxe aqui mais uma imagem que eu achei nessa minha aula, que eu tinha prévia para psicologia, que seria a área também do lobo límbico de Broca, que a gente não falou para ele, dele, mas essa importância de todo o giro cingulado também, e a área de Broca, não só para fala, mas também a relação com o olfato, e a gente sabe que isso também tem muito a ver com os aspectos emocionais. E aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui desse lobo de Broca. A área de estimulação em modo padrão, né, a área nossa de a default mode, então mostrando como é que se dão essas conexões entre várias destas áreas que a gente conversou. Eu não sei decor cada um dessas siglas, mas olha a riqueza, então, das funções e estimulando uma dessas áreas, o quanto que as outras também podem estar estimuladas. Então, esse aqui é de um artigo que eu coloquei ali no grupo para a gente dar uma olhada, que fala sobre as estimulações, então, e a modulação dessa nossa rede de modo padrão aí do nosso sistema nervoso central e das alterações de comportamento. Aqui de uma outra forma, mostrando toda a correlação central com o corpo e as reações, então, de imunidade que nós temos no nosso sistema é, humano, né, na homeostase, a conexão também destas áreas com áreas da suprarrenal, da glândula adrenal, sobre os níveis de cortisol, e como que tudo isso está muito interligado, o quanto que uma estimulação é, central pode interferir nas funções do organismo como um todo, que fica difícil da gente mapear, né? Então, ainda nós estamos, eu especificamente, engatinhando nesse conhecimento aí dessas vias de conexões emocionais com toda a reação imune do corpo, a reação ao estresse, né? Então, especificamente aqui nessa imagem alguns nomes que a gente não pode esquecer de estar sempre estudando. Não trouxe especificamente da amígdala também, mas todas essas regiões elas estão muito interconectadas. E acho que vale muito a pena a gente voltar a estudar tudo isso. Agora eu abro então para que a gente possa fazer a nossa troca de experiências e dúvidas e escutar vocês. Muito bom, Dani. Eu vou deixar o pessoal falar, depois eu falo, que eu sou muito falante. Cidália, quer contribuir? Olá, tudo Ai, bem? Hoje eu tive que atender os pacientes ouvindo vocês, pedir licença para eles, senão não tinha condição. Mas maravilha, gosto demais dessa parte da neuroanatomia, né? E interessante na sua colocação, quando você
falou da ínsula, né, do precônios, e eu estava até atendendo um paciente. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Que ele é pós-traumático, né? E justamente o rame-rame, aquela coisa de vai e voltar, parecendo uma retroalimentação, que a gente costuma chamar de operação de fachada, né? Você fica rodando aquilo o tempo todo, acreditando que aquela é a realidade. E aí me deu uma luz já num tratamento que eu já vou bolar aqui para utilizar nele. Ele chegou para mim em crise, uma crise terrível de ansiedade e de pânico. Eu só tenho um TDCS, eu não tenho TME, e a gente conseguiu tirar com 15, 20 Muito bom. sessões. Muito bom, ele, nossa, mudou a qualidade de vida dele, deixou o emprego que era aquele emprego que estava causando todo o transtorno, está estudando para fazer um concurso, conseguir reunir a família que estava toda no ponto de separação, né? Então foi algo assim muito grandioso, mas eu ainda estou patinando, né, nesse estudo e eu realmente preciso me dedicar mais ao estudo. E você trouxe, e foi interessante que na hora que eu estava atendendo ele, eu tive que baixar até um pouquinho, porque senão ele ia começar a lembrar das coisas, né? Mas foi assim fantástico, viu? Eu estou gostando demais. Pena que é no horário ainda complicado, que eu só consigo me liberar aqui por volta de 1h30, mais ou menos. Mas na medida do possível, vou ficar assistindo as gravações e sempre que puder eu dou uma chegada aqui, tá? Então é isso, foi bastante proveitoso, porque eu já entrei tarde também, mas eu estou muito Que bom. animada com isso tudo. Muito obrigada. Que bom, que legal. Gente, atrasei Oi, 5 minutinhos Carlos. hoje, tudo bem? Estava terminando o atendimento aqui, mas bom estar aqui com vocês. Bom, antes um detalhe, para o semestre que vem a gente pensa em alterar o horário, né, para um horário que seja mais possível para todos, né? Não sei, uma sugestão agora, se vocês pudessem colocar no chat qual seria a melhor hora para vocês, né? Na parte da manhã, na parte do almoço, no final da tarde, só para a gente fazer uma enquete aqui, para ir tendo ideias, né, para o planejamento para o semestre que vem. Então, se vocês puderem colocar no chat. Mas, tendo dito isso, enquanto a Dani falava, duas coisas me ocorreram aqui. Uma, a área do toque, né, órbito frontal, não foi isso, Dani? A área do toque. Deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui. É, eu acho que o córtex pré-frontal ali, né, a área do Sim, toque, sim, transtornos alimentares também, né? Enquanto você falava, sim, eu pensava isso. o seguinte, o aspecto psicológico, a característica psicológica do perfeccionismo, né, onde os psiquiatras comentam medicações para recaptação da serotonina que não se dá, então o sujeito fica ali em alerta. Então, área do toque, transtornos alimentares, o perfeccionismo no transtorno alimentar, principalmente a anorexia, né, o perfeccionismo também presente em pessoas obesas, aonde elas, por conta de um perfeccionismo intenso, acabam ficando ali devassadas pelas suas crenças de não conseguir, não serem capazes. Então, eu fiz aqui uma conexão essa área, possibilidade da existência do perfeccionismo e como que a gente observa isso no tratamento. Só me ocorreu aqui para reflexão. E do lado dessa, uma outra reflexão também, a ínsula, ali, área de atuação modificada ali pelo TEPT. Eu pensei, onde faz com que o sujeito olhe muito mais para si, nesse caso de resguardo ali, né? De risco, perigo, e eu pensei na sociopatia, né? Ou psicopatia. Se por um acaso, não lembro de ter esbarrado com um estudo sobre isso, se por um acaso, e a gente sabe a dificuldade tão grande de trabalhar, de tratar aqueles que não entendem ter um problema, o sociopata ou o psicopata, se seria essa uma área, né, a se trabalhar. Então, só estou os insights que me vieram aqui, se vocês quiserem comentar, né, acrescentar ou desvalidar, né? E foi o que me ocorreu aqui. Só respondendo aí que me pediram, eu depois passo, porque em informática eu sou um zero à esquerda. Se eu sair daqui, eu acho que eu não consigo.
Vai cair tudo, que eu tenho que entrar no sistema para pegar a ficha do paciente lá dentro. Mas depois eu passo para vocês, tá bom? Você está no grupo, né, Cidália? Estou. Quem me convidou foi Maria José, de Ah, Zezé, de Zeca. Salvador. Zezé foi Zeca, minha você é da avó, Bahia? sou da Bahia. Zezé foi Ah, minha que avó ótimo. de neurofisiologia. Ela, nossa, quantos anos atrás? Acho uns 40 anos atrás, mais ou menos. Aí eu fiz anestesiologia também, vim aqui para o interior da Bahia, né? Mas já deixei a anestesiologia, fiz acupuntura e faço neuromodulação. Então, Ah, que assim, ótimo. já Você estou faz com mudando. TMS? Oi? Não, eu TMS, faço TDCS. Eu ainda não DCS. adquiri tá muito caro ainda aquele aparelho. Aqui para a cidade do interior que eu estou, as pessoas, tudo tem plano de saúde para poder pagar. Esse atendimento que eu faço mesmo, eles não pagam. Eu estou fazendo só para ver mesmo a minha experiência, né? Em termos de aprendizado. Mas eles pagam como se fosse acupuntura, entendeu? Então Uhum. é plano de saúde mesmo. E é um investimento alto, né? Parece que é uns 280 mil, um desses mais 200.000. 200 mil. 200? Me falaram É. 280. Mas Não, vamos ver. 200.000 você compra uma Boa, máquina né? Boa, boa. né? É. Então, porque eu vejo muito esse lado comportamental, como o Carlos falou. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma conjectura interessante. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela foi parar na UTI antes de ontem com uma doença autoimune. E a autoimune é algo assim que, por mais que a gente estude, a gente não entende por que que num determinado momento o nosso corpo começa a lutar contra ele próprio, né? E eu sei que tem todo gatilho está aqui, todo Uhum, gatilho está aqui, porque hoje nós sabemos que menos de 2% das doenças são DNA dependentes. Né? Você pode ter até o DNA da doença, mas se você não tiver aquele ambiente, o environment de familiar, de comportamento diante das situações, não deflagra a doença. Né? Então, o que que a gente tem que fazer? Esse estudo, para mim, interessa muito, porque eu acho que você conseguir equilibrar as áreas de raciocínio e as áreas comportamentais, você está lidando com a imunologia. Eu acredito que, por exemplo, a cura do câncer ele só vai acontecer quando a gente descobrir qual a chave que vai voltar para aquela célula normalizar, porque no momento ela era normal, né? Por que que ela saiu dali? Por que que uma doença autodestrutiva, eu nem chamo de autoimune, autodestrutiva, por que que o sistema que deveria nos defender parou de nos defender e, pior, está nos agredindo? E por que que o uhum, tratamento tem que ser você inibir esse sistema, ao invés de conseguir mudar como dizer assim, um estímulo eferente para que aquele sistema passe a funcionar de forma normal. Por isso que eu acho que a medicina do futuro, ela vai ser focada aqui, tá? E é exatamente, Cidália, que bom você falar tudo isso. E tem saído cada vez mais, vários estudos ainda são iniciais, mas você Uhum. que tem uma TDCS, você podia testar TAVNS, não sei se você já está usando, a Não. estimulação do nervo vago, Ah, desculpa, justamente. tá, é porque eu não ouvi direito, assim, tô, nesse paciente, inclusive, eu usei, né? Eu Uhum. fiz um curso com, não sei se vocês conhecem, tem um grupo GEANF, que é um grupo do Rio Grande do Sul, do professor Cláudio Couto, O Ney. eles fazem, hein? A Ah, não, Cuneuro. era com É, Volney Calmo. eu acho que Volney, acho que tem a ver sim com Volney também. É um Ah, grupo grande, né? E há um tempo atrás eu fiz presencial, esse de neuromodulação, e agora, por último, eu fiz online esse da vagal auricular. Comprei também um aparelho e eles têm um protocolo impressionante. Então, eu usei nesse paciente, juntamente com o TDCS, além da ah, psicoterapia, né? Porque a gente também induz o paciente a encontrar o caminho a desenvolver.
É mais ou menos como quando a gente está fazendo sequela de AVC. Você tem que botar o músculo para movimentar. Então, eu boto o raciocínio do paciente com visualização, com indução para aquilo que eu acho que é o melhor para ele chegar numa conclusão. E eu noto que tem um resultado mais rápido do que você só colocar o aparelho lá. Uhum. Então, eu uso muito também música clássica, umas músicas que já é de um outro curso que eu fiz, que chama Neuroacústica, onde a gente, depois mais adiante eu posso até falar um pouco mais sobre ele para vocês, onde a gente consegue uma reconexão neural para as crianças com alteração do neurodesenvolvimento, que é incrível, você com a Pô, ressonância a gente magnética quer ver você funcional, falando aí, com certeza. não, e A assim, é um gente já trabalho quer para semana que fantástico. vem. Já. Eu estou no finalzinho da minha tese lá, eu não posso nem. Não, Hoje eu mas vou passar quando o dia sobre puder. isso. Não, quando Mas olha, acabar a vou sua depois tese. passar o contato do professor Ricardo Pérez. Aliás, eu vou mandar para o grupo. Eu não sei se o grupo a gente manda ou só vocês que mandam. Não, a gente manda também. Mandar o Instagram dele, onde ele postou várias pequenas mensagens. E é impressionante. Olha, os trabalhos, eu fiz o curso com ele, os trabalhos que ele mostra com ressonância magnética funcional, o cérebro praticamente reconstruído, né? Uma criança de 11 anos que tem uma irmã gêmea, só resumindo aqui, e ela sofreu um AVC nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E eles começaram a trabalhar com esse método com essa criança e ela recuperou tudo. Ela simplesmente tinha perdido o hemisfério, não sei se direito ou esquerdo dela, e ela voltou fala, voltou andar, voltou a enxergar, ela fez faculdade, tá, 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 e o controle dela era a irmã gêmea nesse trabalho. Olha que Uhum. interessante, né? Então, esse professor, ele dá esse curso, ele faz o treinamento, e eu estou me preparando para o ano que vem eu abrir para trabalhar com essas alterações do neurodesenvolvimento. Para ele, ele diz assim: não importa o nome da doença, é alteração do neurodesenvolvimento, né? Geralmente ocorre do quinto mês de gestação para cá. Então, assim, aí você tem o TDAH, você tem o TEA, né? Você tem a síndrome de Tourette, tem tudo isso. E o que que eu acho bacana? A união desses conhecimentos. Porque eu posso estar induzindo eletricamente uma área que está em deficiência e induzindo auditivamente essa mesma área. Mas para a gente fazer as interconexões, como muito bem a Dani mostrou ali naquela imagem, tudo está interconectado, né? Mas no curso dele, dependendo da frequência, a gente consegue atingir uma área mais do que outra, uma área da fala, uma área do movimento, uma área do comportamento. Isso aí É me muito, interessa muito, viu? muito Depois você rico. passa esse contato E mesmo. pouquíssimo É conhecido, né? Mas vou passar assim, eu faço questão de distribuir esse conhecimento para o mundo, porque se a gente for por legal. esse lado, a gente vai ajudar muito, muito mesmo. Inclusive, esse tratamento tem um trabalho com mais de 35 mil mulheres na China, mostrando que só o fato dela cantar para o bebê na barriga, cantar uma música de lullaby, de ninar mesmo, já reduziu drasticamente o nível de alteração no neurodesenvolvimento nas crianças que nasceram, Com em certeza. relação ao outro grupo. Então, Esse o que que trabalho você... interessa muito, porque meu marido trabalha com neuromúsica. Então, Olha aí, tá isso aí vendo? bate muito com o que ele está cada vez mais interessado. Vai ser Pronto. Então, eu ótimo. vou passar o link do Ricardo, vou avisar que vocês vão entrar em contato. Ele é uma pessoa super aberta. Você tem uma noção, Ricardo? Ele é um prodígio musical, ele é um brasileiro que logo muito cedo foi descoberto pelos americanos e ele morou acho que 30 ou 40 anos nos Estados Unidos e Canadá, só estudando a música dentro do neurodesenvolvimento. Olha que coisa interessante, a riqueza Legal. de conhecimento que esse homem tem. Ele é maestro, concertista, aquela coisa toda, mas ele Ó, trouxe tudo isso. Ricardo, o quê? Ricardo Pérez. Pérez. É, Tá bom, corre lá eu vou mandar no, para no você. grupo. Vou pôr Gente, no eu grupo o também queria contato. só avisar que já está acabando nosso. É. Que eu botei ali no nosso grupo de WhatsApp um vídeo que saiu recente na Bis, de como você fazer
neuromodulação sem usar a neuronavegação, mas eles fizeram a validação com a neuronavegação para atingir a ínsula, que está muito legal, que vale a pena ver com a TMS, né? Que foi o pessoal do Daniel Ciamp, que está agora em Aalborg, né? Então, vale a pena ver esse vídeo. E o vídeo é legal porque é um artigo, mas é um artigo na forma de vídeo. A BIS faz isso, né? Em vez de só falar as evidências, eles acabam publicando também vídeos e infográficos para facilitar, a gente ter menos tempo, né? Em vez de ficar lendo uma descrição de como faz uma técnica, poder filmar e explicar. Então, vale a pena ver, porque você falou da ínsula. Se quiserem também, eu coloco um artigo que tem é, do Koch sobre precúnios para memória, que a Dani falou também. Eu posso botar o artigo lá, mas aí não tem o vídeo. Mas o precúnios a gente faz com bobina duplo cone, fica bem aqui na região posterior, vai lá certinho, que também já validaram com ressonância ou com neuronavegação. Então, Sam, tá bacana. Kátia, tem condição de utilizar, de estimular o pré-cúneus também com TDCS? Eu acho difícil, que ele é profundo. Muito Com, profundo, né? Eu com acho que ele é muito a central. bobina, ela vai mais profunda. Eu acho que com TDCS eu É, acho difícil. é, certo. Outra coisa, só para finalizar, eu sou especialista em termologia, termografia e imagem Uhum. infravermelha. Então, quando a Dani falou sobre a parte de psicopatia, tem vários artigos mostrando estudos fazendo a imagem térmica e conseguindo classificar de acordo com a imagem térmica que aparece no termograma, níveis de psicopatias. Tem alguns estudos, inclusive, correndo nesse momento aí. Mais adiante eu pesquiso aí e mando para vocês. Porque se a gente unir tudo, já pensou que bacana? Que trabalho que dá aí. Porque o que que é o bom da termografia? É que você documenta resultados. Você documenta com números, né? Então, você tem as temperaturas de antes, de depois, diante do tratamento, depois do tratamento. Então, você tem um documento vivo. É como se você tivesse uma ressonância magnética funcional no seu consultório, que é caríssimo, ninguém vai ter isso, mas é fantástico. Muito obrigada aí pela oportunidade de participar e sempre que puder, depois eu mando o link, tá bom? Me desculpa aí que eu sou falante também. Mas obrigado, Cidália, é disso que a gente precisa aqui. A sua contribuição foi muito boa, tá? E é isso. Bom, a gente está pertinho, mas ainda dá para a gente conversar mais aqui, né? Acho que o Gilberto Sobre. quer falar. Ah, Deixa eu falar mal da, da neuroanatomia, né? A minha grande preocupação sempre com tudo isso é porque eu já sou velho, viu, gente? Se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir aí. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar frenologia. Frenologia é um sistema de estudo bem antigo, onde o pessoal era bem localizacionista. E essas teorias vieram todas por água abaixo. E é claro, a gente teve grandes contribuições, né? Com Wernicke, com Broca, que eram localizacionistas. Mas aí veio o Luria e falou: olha, você estava vendo televisão, ela apagou. Aonde que está o problema da televisão ter apagado? Então, o problema pode estar em N lugares, né? Pode ser que queimou algum circuito, pode ser que acabou a energia elétrica, pode ser que alguém desconectou o cabo, pode ser que o cabo, por algum motivo, partiu. Então, essa questão de localização, localizacional, eu já estou ruim, mas localizacional algum problema, isso é muito complicado. E você tem no cérebro as áreas primárias, as áreas secundárias e as áreas terciárias, né? As áreas de recepção, as áreas de associação e as áreas de execução, aonde o frontal é de execução, mas também você tem a parte de associação. Então, quando você está tratando qualquer distúrbio, tem que
perceber bem, porque às vezes você estimulando determinada área, você vai acertar outra área também. E isso é muito bom. Então, para que você tenha uma boa performance mental, por exemplo, são alguns requisitos que você tem que ter, dentre eles o tônus mental, né? Então, quando fala é claro que a gente tem que saber muito bem anatomia, né? Eu sou um amante da anatomia, neuroanatomia, fisiologia, né? Neurofisiologia, o funcionamento, eu acho isso. Eu tenho algumas críticas, né? Eu tenho crítica, por exemplo, eu falo com o pessoal, pô, você tô treinando o cérebro. Pô, você tá treinando o cérebro. Cérebro, você não vê um cérebro atravessando o semáforo ali, você está treinando a pessoa, né? Então é um conjunto, é todo o funcionamento psíquico, neuroanatômico, neurofuncional, é tudo funcionando junto, né? Então, quando você estimula uma área ou quando você empurra, né? Eu faço sempre analogia com aquela mandala que parece um capacete que você aperta um ponto, aí todos os outros pontos mexem, né? Então, quando você está estimulando, por exemplo, o frontal, você está estimulando também o temporal, está estimulando o occipital, né? Todas essas áreas que você está estimulando, você está tendo acesso. E é legal que tem um softwarezinho. Eu estou muito sem tempo ultimamente, mas eu queria mostrar para vocês um dia, quando você coloca lá e faz a simulação de uma estimulação do TMS ou do TDCS, você põe as áreas e ele te mostra o campo elétrico que o cérebro monta. Mostra o sparring, o tanto que espira dentro do cérebro aquele campo elétrico. Para a gente poder ter até mais ter uma discussão sobre como, quando eu faço um TDSS, o que eu estou fazendo realmente? O que eu estou causando no cérebro? Né? O que eu estou causando? Você podia trazer isso na próxima semana, porque eu acho que encaixa super bem com o que a Dani apresentou hoje. Pois é, cara, meu problema está ser só tempo. Essa ideia eu trago alguma coisinha. Olha só, você Mas falou pode ser com o teu conhecimento assim também, sem Isso, não preparar muito, precisa entendeu, preparar. Solano? É porque eu estou dando aula de um negócio novo aí. Não é novo, um negócio que eu tenho que estudar muito, que é tratamento de dados na psicologia, e que os alunos ficam com dificuldade demais de aprender. Mas eu vou tentar. Eu falo antes. Porque a Kátia tinha falado da parte da medicação, e eu fui lá nos meus arquivos e achei lá umas aulas, mas é muito grande, da psicocinética, psicodinâmica, de várias formas Então eu falei, poxa, isso seria legal de apresentar, mas não dá tempo, porque eu teria que preparar e é muito grande. Mas eu vou tentar ver se consigo fazer isso. Ver se Eu eu... gostei da ideia. Bom, deixa eu só falar para a Cidália. Eu tinha sugerido do Igor falar sobre isso e ele falou que poderia, mas só a partir de dezembro, né, Igor? Não lembro. É isso, é porque a finalização de semestre tá meio complicada agora para mim, só depois de finalizar. Então, aí a droga a gente já tinha meio que deixado para Deixar de depois, lado? né? Mas eu acho que essa ideia que você traz, Gilberto, para a gente é mais interessante, não necessariamente, e se encaixa mais numa lógica de ter revisto a anatomia, a neuroanatomia, e agora poder ver essa coisa das redes e circuitos, eu acho que encaixa melhor nesse momento do que a gente pular já para drogas, entendeu? Porque, assim, Cidália, a gente viu uma necessidade na última vez de saber interação. Não tem estudos que a gente conheça sobre a interação do medicamento com a neuromodulação, entendeu? E muitas vezes a gente teme, os pacientes às vezes estão muito medicados ou estão buscando na medicação qual é que vai funcionar melhor. A gente sabe da quantidade hoje de medicamentos para a área psíquica, né? Os psicotrópicos que vão de várias gerações, com várias formas diferentes de atuação, e a gente fica sempre com dúvidas se da conjunção de alguns medicamentos com a neuromodulação, né, que tem pouca coisa na literatura, e aí a gente tinha pedido, né, porque muitas vezes a gente não sabe se um
uma reação tem a ver com medicamento ou tem a ver com a neuromodulação, entendeu? Aí a gente estava querendo aprofundar nisso, mas aí a gente deixou para dezembro. Então, minha sugestão é que a gente olhe para os circuitos e redes neurais antes de ir para medicamento. Não sei o que é É. que vocês acham. Aí Nesse o caso Roberto aí, podia trazer essa experiência dele aí. eu acho que se ele fizer isso, vai nos ajudar bastante. Em relação às drogas, o que é que a gente percebe? Existe sim, pacientes, nossa, às vezes eu me assusto. Já peguei adolescente fazendo uso de mais de 5 psicofármacos, sabe? E assim, o que é que eu acho que deveria existir? Se a gente tivesse um psiquiatra, por exemplo, que dentro dessa linha, que a gente pudesse fazer um trabalho de observação. O que é que eu percebo aqui quando eu estou tratando paciente de dor, que meu foco é mais dor, é que à medida que a gente vai meio que, a gente fala assim, limpando, ou seja, modulando os receptores que antes não reagiam, e eles estavam meio que todos ali abafados por conta estagnados por conta das drogas, à medida que a gente vai tirando a dor do paciente, liberando mais esses receptores, os pacientes vão mostrando sinais até de intoxicação pelo medicamento. Aí eu vou sempre Uhum. diminuindo, diminuindo até retirar. Então, por que que não também acontece isso no cérebro? Uma vez que você está levando a um equilíbrio, né? Você está atuando neuromodularmente naquilo que estava disfuncional. Então, se a droga tem uma ação lá, de trazer algum tipo de função, vamos pensar, se, por exemplo, pregabalina, que é um medicamento que eles estão classificados como um estabilizador de membrana, né? Membrana celular. Então, como que essa estimulação nossa, ela estaria fazendo um papel que tivesse o mesmo papel, por exemplo, da pregabalina, estabilizando essas membranas celulares, melhorando as conexões interneurais, etc, etc, até você desmamar esse paciente. Aí só tem um outro problema. Quando a gente entrar nessa parte de droga, eu sempre digo aos meus amigos que também trabalham na neuromodulação, nós já não somos mais visitados por nenhum tipo de propagandista Representante. farmacêutico. O próximo passo vai ser perseguição, porque a gente está deixando de usar os medicamentos, né? Então, é tipo assim, eu acho que tem tudo a ver, por isso que eu falo que a medicina do futuro, ela tem que partir daqui. A droga, no máximo que ela faz, ela estabiliza o paciente para você entrar com a terapia que vai realmente modular e modificar aquele estágio comportamental do paciente. Vocês que são psicólogos, acho que vocês entendem melhor isso aí, essa fala minha. Ou seja, o paciente tem um trauma, você vai trabalhar com a sua terapia dentro da psicologia, mas se você tiver uma ajuda farmacológica, e alguns pacientes realmente vocês precisam, por isso vocês mandam para o psiquiatra, para dar uma estabilidade, até para ele entender o que é que está ocorrendo, que tem uns que não têm capacidade, como a Dani falou, de percepção, nem envolvimento, nem compaixão, nem nada pelo outro. Então, a droga faria meio que um equilíbrio para que entrasse o tratamento, mas a droga não trata. Eu não conheço um medicamento, a não ser matar bactéria, mas fora isso, eu não vejo nenhum tratamento que a droga diga assim: olha, você vai tomar isso, vai ficar curado desse seu trauma, desse seu problema. Não tem. O que cuida são as terapias, né? Então, Vou pode ter que falar. sair, tá, Eu gente? também estou aqui atrasada já. Mas eu gostei muito, a Kátia. Vamos ver se o colega aí acha um tempinho, né, Gil? Já estou chamando de Gil, para trazer para a gente Eu essas voto no condições aí. Gilberto para semana que vem. Isso. O meu problema é só o horário. Eu só quero falar uma coisa antes de encerrar. Vocês são mais jovens, né? Vocês então não conheceram o Dr. McCoy da Jornada nas Estrelas, né? Claro que eu conheci com aquele aparelhinho. Olha, você não chama a gente de Escanear. velho, não, viu? Você não chama a gente de velho, não. Depois nós falamos do Dr. McCoy, que é o futuro. Então, semana que vem não precisa preparar nada. Você traz essas informações para Não, nós. gente, eu falo para vocês, porque eu realmente estou muito atarefado, mas se der, Tá bom. vai ser o maior prazer, em vez de eu ficar só atrapalhando vocês aí, de trazer alguma outra contribuição. Mas eu não sei se vai ser possível por causa da Tá carga de certo. trabalho. Mas já manda o contato desse aplicativo que você falou, que aí a gente já vai pesquisando. Esse que você falou que mostra o campo elétrico formado quando está É, fazendo a. não é um aplicativo, é um programa.
E assim, Hum, eu tive muito trabalho para instalá-lo, porque não dava certo. Aí eu consegui instalar só no Linux. Mas assim, eu vou ver Mas se é eu. isso, se você conseguisse compartilhar sua tela com a gente, é. você mostra ele funcionando, já vai ser ótimo para a Pelo menos vai gente, dar uns entendeu, Gi? insights para a gente. É. Ah, eu vou pegar aí de meia-noite a uma, né? Porque eu tenho que dormir e vou tentar fazer funcionar. Mas Tá eu bom. aviso para vocês, assim, se não der, eu falo, vamos fazer outra coisa, na próxima semana a gente faz, tá bom? Joia. Tchau, Então tá, Beijinho. gente. gente. Beijo. Tchau, Muito tchau. obrigado, viu? Nada, foi um prazer. Um Tchau, beijão. Tchau, pessoal. gente. Tchau. Obrigada.